Sr. Engenheiro José Carlos da Saúde, a inteligência artificial pode ter também aqui um papel importante em todos estes desenvolvimentos? Claro, a resposta direta é sim. Como se sabe, a inteligência artificial podemos, de certa forma, dizer que está a dar os primeiros passos. Pode parecer estranho eu estar a dizer que está a dar os primeiros passos, mas, de facto, o que a inteligência artificial vai permitir fazer, só nós compete decidir, não é? A inteligência artificial não tem vocação própria, não tem vontade própria, é uma ferramenta como outra qualquer, não é? Digamos, desenvolvida pelo homem. Portanto, onde é que ela pode ser usada? Pode ser usada a estudar os resultados desta missão de uma forma muito mais rápida e direta e a tirar conclusões que de outra maneira seria difícil de fazer com as ferramentas tradicionais. Vai seguramente ajudar no planeamento e integrar muita informação que em condições típicas que seriam usadas nas missões anteriores demorariam meses a serem feitas. Vai permitir auxiliar nos trabalhos de investigação e desenvolvimento para encontrar soluções para um ambiente hostil que é o espaço, não é? Portanto, a utilização da inteligência artificial é cada vez mais um não assunto. Não há hipótese de não se usar a inteligência artificial. Aliás, é quase um suicídio técnico hoje em dia não se usar a inteligência artificial, ainda para mais com uma coisa tão complexa como esta. Portanto, não há maneira de não se usar. Existem várias ferramentas de inteligência artificial, umas para umas técnicas, outras para outras, mas é uma não possibilidade assumirmos que ainda se discute que é possível assumir que um progresso desta natureza, uma atividade com esta complexidade, com esta dimensão e com este nível de integração que exige em termos de sistemas, em termos de informação, a todos os níveis, não é possível não usar a inteligência artificial. Portanto, é quase uma ferramenta como hoje eu não vou utilizar, digamos, fazer publicidade, é quase uma ferramenta como o Office ou como uma calculadora, quer dizer, não há maneira de não se usar a inteligência artificial. Agora, como é que ela vai ser usada e de que forma é que ela vai ser usada em termos técnicos, isso é uma decisão, digamos, de quem a usa, mas de facto não há maneira de não se usar a inteligência artificial. Digamos, ainda se pergunta isso, não é? Ainda se faz muito essa pergunta, então, mas diga-me lá se deve ou não utilizar a inteligência artificial. E a minha dúvida é, até mas porquê é que se faz essa pergunta? Porque na realidade a inteligência artificial é uma ferramenta, como eu digo, seja no domínio da engenharia, seja no domínio da saúde, seja no domínio ambiental, seja no domínio daquilo que se quiser. Agora, há ferramentas mais complexas, menos complexas, mas sim, a resposta é direta, não há forma de não se utilizar a inteligência artificial. Sr. Carlos Filhais, e o professor tem trazido muito aqui para os espaços que tem aqui no NAU, tem trazido muito a inteligência artificial e da forma que ela é empregue. Também na engenharia aeroespacial, neste mundo por descobrir, a inteligência artificial pode ter esse papel que nos diz aqui o engenheiro? Sim, concordo absolutamente. Estamos a falar de algo que hoje é imprescindível na ciência, na tecnologia e nas nossas vidas. E a grande diferença para os anos 60, final dos anos 60 e anos 70, quando houve aquela primeira ida à Lua, é de facto o desenvolvimento dos sistemas informáticos. Quando o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin puseram os pés na Lua, eles fizeram alguma navegação com um computador que, à luz daquilo que temos hoje e temos hoje no nosso bolso, é absolutamente pré-histórico, é absolutamente rudimentar. Repare, as grandes empresas, como por exemplo a Microsoft, nasceu em 1965, a Apple nasceu em 1966, a Apple está a fazer agora 50 anos. Portanto, quando se foi à Lua ainda nem havia nem Microsoft nem Apple. E portanto não havia os computadores pessoais. Os computadores pessoais são depois da ida à Lua. Depois da ida à Lua tivemos os computadores pessoais. E ainda depois tivemos o World Wide Web, que foi feito
pelos físicos do CERN em 1989. E mais tarde ainda, final do século passado, tivemos os smartphones. Agora, enfim, eles tiveram... alguns iPhones apareceram lá nas imagens. O web não funcionava lá por várias razões, não puseram lá a disponibilização de fazer chamadas telefónicas lá de cima. Mas isso tudo junto, portanto, poder de cálculo traduzido nos computadores pessoais, nos smartphones e comunicações rápidas na World Wide Web, é isso que possibilita hoje a inteligência artificial. Nós hoje temos a inteligência artificial em produtos como o ChatGPT, passa a publicidade porque há outros equivalentes, tão bons ou melhores. Temos isso por causa do nosso poder de cálculo e por causa das redes rápidas de comunicação que colocam um grande repositório, digamos, disponível para ser processado. Professor Carlos Filhais, estamos agora a assistir àqueles que são os momentos já em contagem decrescente para a conferência de imprensa que vai acontecer dentro de cerca de 10 minutos, que vamos acompanhar em direto aqui no Now. O que é que podemos esperar que vá ser dito nesta conferência de imprensa? O senhor consegue, de certa forma, antever? Sim, as palavras serão muito de circunstância, não vão revelar grandes novidades. Eu posso antecipar o que vão dizer. Vão dizer que foi uma missão formidável e têm razão, foi. Vão dizer que estão contentes de estar à Terra, de voltar à Terra, eles estão contentes, todos nós estamos contentes de estar à Terra. Vão dizer que o planeta visto ao longe é maravilhoso, mas visto ao perto também é. Portanto, vão dizer de algum modo palavras que por um lado nos ligam ao nosso planeta, por outro lado nos ligam uns com os outros, e portanto vão dizer palavras de inspiração, vão dizer palavras também de agradecimento e de parabéns a toda a numerosa equipa que ajudou a fazer isto. Isto de facto, a NASA e as outras agências espaciais, em particular a Agência Espacial Canadiana, a Agência Espacial Europeia, também a japonesa, são agências que trabalham em colaboração e com muita gente envolvida nisto. Isto só é possível com a colaboração de muita gente, e isto é também uma lição para nós, quer dizer, podemos colaborar. Grandes empresas, grandes empreendimentos precisam de grandes colaborações, nada se faz sozinho, e estas coisas, estas viagens espaciais são o exemplo provado de que nada se faz sozinho. Eles vão dizer isso, eles vão dizer isto: nós fomos os que lá estivemos, mas não estaríamos ido tão longe como nunca ninguém foi, não teríamos estado a mais de 400 mil quilómetros de casa se não fosse, digamos, todo esse esforço coordenado, todo esse conhecimento acumulado, toda essa tecnologia que foi posta à disposição deles. Nada se faz sozinho, José Lourenço Açude, e esta noite também já vimos que toda esta missão também tem um cunho de europeu. Nada se faz sozinho, é a base do progresso humano. As redes, isto é quase filosófico, não é? As redes de comunicação que hoje existem, que o professor Carlos Filhais estava a dizer, são a base do não se fazer sozinho, são a parceria, não é? Hoje em dia não é possível desenvolver nada de forma rápida, sustentada e, digamos, de certa forma, com inovação, se nós não sabermos aquilo que os outros fazem. Começa por aí. Eu não posso dizer que inovo se não conhecer a minha realidade à volta. E por outro lado, eu não consigo inovar com rapidez e, digamos, colocando produtos e serviços no mercado que sejam efetivamente novos, se não interagir com mais ninguém. Não é possível. Não é possível. Todas as sociedades que estão fechadas, que não partilham nada, não evoluíram. Não é? Ou se quisermos, se calhar evoluíram em certas áreas, mas não são áreas que permitam, digamos, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista do conhecimento, fazê-lo de uma forma, digamos, sustentada. Portanto, de facto, não é possível hoje, e Portugal, se está hoje onde está, em muitas áreas do conhecimento, e eu estou a falar em particular da área aeronáutica e aeroespacial, é porque, efetivamente, decidiu trabalhar em conjunto, porque sozinho não conseguia. Eu dou o exemplo do avião do KC-390, que foi iniciado pelo CEA e em parceria com a Embraer, sozinho não o conseguia fazer. Dou o exemplo do avião novo que está a ser feito,
o Luz 222, que é uma parceria que envolve várias empresas e, naturalmente, todas as entidades que colaboram no domínio dos sistemas. Dou o exemplo dos satélites, não é verdade? E, portanto, e neste caso com empresas, e dou o exemplo da própria ESA. A ESA é um hub onde circulam parcerias, onde circula conhecimento. Portanto, isto é um bocado como a inteligência artificial. Nós hoje não conseguimos evoluir, nós não conseguimos trabalhar, não é verdade? Se não houver uma rede em que nós nos integremos, em alguns casos tomamos a liderança, noutros nem tanto, digamos, participamos, não é? Mas em alguns temos que tomar a liderança e, efetivamente, é por aí o caminho. O caminho é a trabalhar em conjunto, no domínio da ciência, da investigação científica, da investigação aplicada e na indústria, não é? Eu dei os exemplos da aeronáutica, dei os exemplos, digamos, da aeroespacial, mas seguramente haverá outras áreas em que se podem também dar exemplos. Para aquilo que nos interessa, é só a parceria nacional e internacional que nos vai levar a qualquer lado. Imaginar que nós somos capazes de fazer as coisas sozinhos não é possível. E, em particular, no caso dos sistemas aeroespaciais, aeronáutica e aeroespaciais, em que não há uma única entidade que ela própria seja capaz de fazer todos os sistemas, e o exemplo disto é esta nave que teve que ir buscar, digamos, uma parceria à Europa. Portanto, o caminho é efetivamente o caminho da parceria, o caminho da colaboração, o caminho da partilha, porque partilhar significa também receber, não é verdade? E por isso, de facto, é assim que nós nos temos que continuar a movimentar, nas nossas redes europeias e naturalmente também transatlânticas, e com outros países que digamos que se juntem a nós e com os quais nós entendamos que sabem mais que nós. Convém sempre que nos liguemos a pessoas que sabem mais que nós, para nós aprendermos. Nós não devemos ter uma atitude do ponto de, eu sei tanto como os outros, ou os outros sabem. Não, é exatamente ao contrário. Nós devemos estar sempre ligados a entidades que nos permitam fazer crescer. E, portanto, de facto, a resposta é essa. É sim, é pela parceria, é pela colaboração, é pelo desejo de fazer trabalho em conjunto, porque só essa é que é a única maneira. Vamos ouvir o engenheiro José Lourenço da Saúde a falar dessa questão da importância do trabalho em conjunto. Professor Carlos Filhais, e é esse trabalho em conjunto quando as entidades se juntam, quando deixam a competição de parte, mesmo quando falamos no caso nacional, doméstico, se fazem grandes feitos, que há grandes proveitos, não é? Sim, a cooperação, o trabalho em equipa é o segredo da ciência. Hoje em dia, aquela ideia do cientista ou do engenheiro, mas o cientista é mais lendário do que o engenheiro isolado, é simplesmente um mito. Quer dizer, ninguém faz nada, absolutamente nada sozinho. Se quisermos fazer um artigo em qualquer domínio que seja, tem de ser em trabalho com outros. Portanto, a ciência e a tecnologia, ainda por maioria de razão, são áreas em que mostra, digamos, a humanidade a funcionar no seu conjunto. E, portanto, os cientistas e os engenheiros são representantes da humanidade, mandatados pela humanidade, que em conjunto fazem avançar a humanidade no sentido em que passam a descobrir mais do mundo em que vivem. E descobrir mais do mundo em que vivem, de algum modo, confere mais segurança, confere uma vida, digamos, menos perigosa, portanto, mais confortável. Vivemos hoje mais e melhor graças a esse esforço conjunto da humanidade a que chamamos ciência e tecnologia. E, portanto, esta viagem à Lua, que foi isso que tratou, é, de algum modo, um ponto alto daquilo que é o poder da ciência e da tecnologia. Uma pessoa olha para a Lua, e todos nós podemos olhar para a Lua, e parece-nos uma coisa distante, e está de facto distante, mas no entanto é possível lá ir. E no entanto estes astronautas que acabam de entrar neste navio, eles vêm de lá, foram à Lua, tiveram a volta à Lua e voltaram. E forneceram-nos imagens maravilhosas e conhecimentos também novos sobre o que é a Lua vista de perto. E de algum modo, esta missão foi uma missão intermediária para outras. Nós vamos lá voltar. E, portanto, este é apenas um ponto alto para todos,
do funcionamento, digamos, conjunto, que é o esforço da ciência e da tecnologia.